Marcos, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim.
Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Marcos, capítulo 3. Tal foi a questão levantada na sinagoga, quando da cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. O homem suscita esta questão publicamente diante das consciências daqueles que o observavam. Mas nem os corações nem as consciências lhe responderam, e ele atua no seu serviço segundo a bondade e os direitos de Deus, e cura o homem. Podemos apenas ver como o antigo sistema, baseado naquilo que o homem devia ser para Deus, é posto de lado para introduzir o que Deus é para o homem. Mas tendo o primeiro sido estabelecido por Deus, nada mais, a não ser as palavras e as obras de Jesus, teriam autorizado os judeus a renunciar a ele. Tal como se apresentava, era nítida oposição e ódio contra a plena revelação daquele que tinha ordenado o outro sistema. Comparar João 15, de 22 a 14. Os fariseus e os inimigos, os herodianos, pois todos estavam contra Deus e unidos neste caso, consultam-se mutuamente acerca de como poderiam destruir a Cristo. Jesus parte para o mar, isto é, o mar de Tiberíades. Ali a multidão segue-o por causa de tudo o que ele tinha feito, de sorte que ele é obrigado a tomar um barco, a fim de poder estar afastado da multidão. Os espíritos submetem-se-lhe, obrigados a reconhecer que ele é o Filho de Deus, mas ele proibiu-os de o manifestarem. Pregar, buscar as almas, dedicar-se a todos, mostrando-se pelos seus atos possuidor do poder divino, ocultando-se ao mesmo tempo da observação dos homens para cumprir, sem os seus aplausos, o serviço que tinha empreendido. Tal era a sua vida de homem neste mundo. O amor e o poder divino revelavam-se no serviço que esse amor o impelia a cumprir, e no cumprimento do qual esse poder era exercido. Mas isso não podia ser circunscrito pelo judaísmo, por muito que o Senhor fosse submetido às ordenanças de Deus dadas aos judeus. Ora, sendo Deus assim manifestado, a oposição carnal do homem depressa se revela. Eis o segredo de toda a história de Jesus. Filho de Davi, estando nele todas as promessas feitas aos judeus, sendo também o servo em todas as necessidades e sofrimentos, embora sendo Deus e Deus manifestado nele, eis o que o homem não podia suportar. O pensamento da carne é inimizade contra Deus.
A descrição do serviço de Cristo termina, portanto, aqui, e aqui se manifesta o seu efeito. Depois, no que se segue, esse efeito é desenvolvido quanto à iniquidade do homem e quanto aos desígnios de Deus. Entretanto, o Senhor nomeia 12 dos seus discípulos para o acompanharem e para irem pregar em seu nome. Versos 13 a 39. Ele podia não só operar milagres, mas também comunicar aos outros esse poder e fazê-lo por meio de autoridade. Volta a entrar em casa e a multidão reúne-se outra vez. E aqui manifestam-se os pensamentos do homem ao mesmo tempo que os de Deus. Os seus amigos procuram-no como alguém que está fora de si. Os escribas, usando da sua influência como eruditos, atribuem a Satanás o poder que não podiam negar. O Senhor responde-lhes mostrando que, em geral, todo o pecado podia ser perdoado, mas que reconhecer o poder e atribuí-lo ao inimigo, em vez de reconhecerem aquele que o exercia, não era tomar o lugar da incredulidade ignorante, mas sim o de adversários, blasfemando assim contra o Espírito Santo. Era um pecado que nunca poderia ser perdoado. Versos 23 a 30. O homem forte estava lá, mas Jesus era mais poderoso do que ele, pois expulsava os demônios. Tentaria Satanás destruir a sua própria casa? O fato de o poder de Jesus se manifestar dessa maneira deixou-os sem desculpa. O homem forte de Deus tinha, portanto, vindo. Israel rejeitou-o, e quanto aos seus chefes, blasfemando contra o Espírito Santo, colocaram-se a eles próprios sob uma condenação sem esperança. Por isso o Senhor distingue imediatamente o remanescente, que recebia sua palavra, de tudo aquilo que o ligava a Israel segundo a carne. A sua mãe ou seus irmãos são os discípulos que o rodeiam e os que fazem a vontade de Deus. Isto põe, realmente, Israel de lado nesse momento. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.